Sejam bem-vindos ao canal O Flume Domina, o canal das estatísticas do Flusão. Convido você a me seguir, fazer parte das estatísticas do Fluminense. Se você já me segue, convido você a convidar outras pessoas também para esse canal, né? Hoje nós vamos falar sobre Guga e Samuel Xavier. Qual dos dois você escolheria, né? O Samuel Xavier pelo passado ou o Guga pelo breve presente deles? Se você já tem uma opinião formada, eu gostaria de saber qual é a sua opinião. Se você está aberto à discussão, gostaria de saber o que você vai pensar depois desse vídeo. Então vamos lá? Então, Guga, Samuel Xavier. A nota deles dois no Carioca de 2025, né, tem uma diferença ali relativamente boa. Não, ponto 3 quase ali, não, ponto 25, um quarto de pontuação ali para o Samuel Xavier. E acredito que essa pontuação a mais se dê pelo gol que ele fez contra o Boa Vista. Mas vamos observar isso com calma. Aqui a gente tem um heatmap dos nossos jogadores, dos nossos laterais. Como você pode perceber, o Samuel Xavier, ele predomina muito mais as intermediárias, né? Já o Guga, além de pegar as mesmas intermediárias que o Samuel Xavier, ele pega a lateral defensiva e a lateral ofensiva, ou seja, ele é mais vertical que o Samuel Xavier. O Samuel Xavier, se eu fizer um corte aqui nessa lateral ofensiva, o Samuel Xavier, ele sai um pouco dessa lateral, pega a intermediária ofensiva, né? E o Samuel Xavier, né, também chega mais para cá, mas essa diferença aqui é bem menor. Mas foi exatamente daqui onde o Samuel Xavier fez o gol contra o Boa Vista. Então, o que a gente consegue perceber? O Samuel Xavier, talvez pela idade, não sei, não é tão velho assim, mas ele não está indo muito às linhas de fundo. Por que isso? Não sei. Provavelmente ele deve estar chegando daqui e fazendo aquele tipo de cruzamento que pega a defesa completamente preparada. Ele não vai linha de fundo, pega aquele cruzamento para o jogador cabecear de frente, não. O jogador basicamente tem que ficar olhando para a bola e às vezes desvia no gol, às vezes não. Mas beleza, vamos continuando aqui. Aqui a gente tem como é o heatmap deles dois no jogo contra o Volta Redonda, né? Minutos jogados, exatamente igual, né? Exatamente igual não, literalmente falando não dá, mas praticamente mesmo, 51 minutos, 52 minutos. Beleza, essa diferença é muito pouca de tempo, e ainda assim as notas foram 7 décimos de diferença, né? Quando o Guga jogou, o Fluminense estava com os 3-0. Quando o Samuel entrou, o Fluminense já estava com 3-0, o Fluminense fez mais um, totalizando 4-0. E apesar disso, ele se concentrou aqui mais na parte defensiva do que na parte ofensiva. O Guga também se concentrou mais na parte defensiva do que na ofensiva. E aí, foi justamente com o Guga que gerou uma assistência, mas uma quase assistência, que não foi gol, mas tipo assim, gerou um lance decisivo para gol, né? Defensivamente, ele foi melhor, 2, do que o Guga, 1. O Guga tomou um drible, né? Ganhou 3 duelos no chão de 4 totais, né? Perda de posse de bola, 2, Samuel, 5 vezes. Então, se você viu o vídeo do jogo contra a Volta Redonda, você deve ter reparado que ele perdeu muita posse de bola no jogo contra o Volta Redonda, no jogo como um todo. Aqui ele perdeu 5 só em um tempo, ou seja, complicado isso. Ações com bola, apesar de ter sido o mesmo tempo, né, 50 minutos e 52 minutos, aqui a gente teve muito mais ações com a bola pelo Guga do que com o Samuel Xavier. E a precisão nos passes de 95% para 81%.
Ou seja, aconteceu alguma coisa ali depois da lesão dele que fez o futebol dele cair bastante. Passes decisivos, 3, nenhum do Samuel Xavier. Então, se a gente for fazer o recorte, jogo do Volta Redonda, o melhor, sem dúvida, foi o Guga. Né? Se a gente for fazer o recorte como um todo, olhar apenas a nota, já seria o Samuel Xavier. Mas se a gente fizer uma observação ali, né, estatísticas, não só do jogo, mas de uma forma geral, né, o que a gente tem? Mesma quantidade de jogos. Tem um gol. Consequentemente, foi a finalização que levou ao gol. Nenhuma assistência, né, de um deles. Bolas longas, aqui a gente tem um predomínio, né, do Samuel Xavier, ou seja, 2.5 em relação a 1.5 do Guga, né, cruzamentos 0.5 a 0.3, ou seja, se você voltar na quantidade de bolas longas e na quantidade de cruzamentos do Samuel Xavier nesse hitmap, bate de acordo com o que eu falei aqui. Ele não está vindo na linha de fundo cruzar, ele está cruzando aqui. Né? E para quem? O Everaldo entrou agora. Ele quase não joga. Ele está cruzando para quem de 2 metros? Para pegar essa bola de frente assim para cabecear para trás. Não tem overhead. Né? O Everaldo entrou agora. Então, tipo assim, é complicado essas jogadas assim, que às vezes tu fica olhando assim, pô, pra que isso? Né? Dribles sofridos. Samuel Xavier tá tomando muito drible. Cortes. Até que na média, ele tá com um corte menor aqui, mas no jogo contra o Guadalajara ele teve que cortar muita bola. Né? Faltas 1.2, cartões amarelos 3, ou seja, ele jogou a mesma quantidade de jogos, né? Aqui foi o Samuel Xavier, mesma quantidade de jogos, 3 amarelos, o Guga 1 amarelo. E aqui, se a gente for comparar o Carioca de 2023, né? O futebol do Samuel Xavier mudou um pouco. Ele vinha um pouco mais à linha de fundo em 2023, ele vinha um pouco mais na outra linha de fundo, mas o futebol dele ainda continuava sendo predominantemente aonde? Na intermediária. E aí o Guga, como você observa aqui, ele ia mais, né? Aqui ele não estava defendendo tanto, né? E aqui a gente pega um corte. O Guga, ele é mais posicional do que o Samuel Xavier. O Samuel Xavier, ele sai mais da posição dele, né? Sai bem mais da posição lateral dele. Ele vai muito mais para o meio do que o Guga. Talvez para o futebol do Mano, talvez o Guga, nesse momento, mais adequado, seja melhor. Mas nem todo jogo o Fluminense vai conseguir fazer um futebol completamente posicional. Assim como na época do Diniz, nem todo jogo o Fluminense iria conseguir impor o seu jogo de posse de bola e de concentração de jogadores. Por exemplo, o jogo contra o Corinthians, lá em 2023, a gente perdeu de 2-0 com simplesmente o Corinthians conseguia roubar a bola de alguma forma, chutava lá para o outro lado e gerou 2 gols assim, na sorte. Mas aqui a continuação, né? Um gol, total de minutos, nenhuma assistência para nenhum dos dois. Né? Mas se a gente fosse pegar apenas a final, Fluminense e Flamengo de 2023, o Guga jogou bemzão aquela partida. Então, às vezes, a gente olhar a média de um campeonato inteiro não representa como o jogador está em um determinado momento. Por isso que é importante, às vezes, a gente, além da média, olhar também o jogo em específico. Qual foi o pior jogo dele? Qual foi o melhor jogo dele? Será que o pior jogo dele ele jogou absurdamente ruim e o melhor ainda foi mal? Não pega esse cara, manda ele embora. Se o pior jogo daquele cara, ainda assim ele jogou bem, pô, esse cara precisa se titular para onde? Então é isso, galera. Minha opinião é, eu manteria o Guga. Acho que o Samuel Xavier nesse momento não está num bom momento. Colocaria o Guga, talvez por conta de... Né, eu sinto que ele é mais raçudo do que o Samuel Xavier.
Sinto que ele consegue correr, né, varrer mais o campo do que o Samuel Xavier. E nessa final a gente vai precisar correr muito. Por quê? Os pontas do Flamengo são caras muito rápidos. O Michel é muito rápido. O Bruno Henrique, apesar de não jogar, é muito rápido. A gente tem o Ayrton Lucas, que é o nosso que é ex-lateral do Fluminense, que corre muito. Do outro lado também, quem for defender por lá, René ou Fuentes, tem que correr muito. Então a gente precisa de cara que esteja mais descansado, que corra bem o campo inteiro. Então por isso eu colocaria nessa continuação inicial aí desse início de ano o Guga, né? Mas vamos ver como é que o Samuel se comporta ainda para o restante da temporada. Acredito que para o restante da temporada eu voltaria com o Samuel Xavier, porque eu sinto que daqui a pouco o Guga vai dar mole. Não sei se você também tem essa percepção. No mais, galera, um grande abraço e até a próxima.